Você sabia que no poema épico Os Lusíadas, há logo no começo a menção de uma intrigante cidade do mundo oriental? Essa referência à Ilha do Ceilão, importante entreposto comercial na época de Camões, ocorre porque o poeta português fazia uma alusão às rotas comerciais que existiam entre o Oriente e o Ocidente, e eram controladas pelo Império Chinês. Era a chamada Rota da Seda. Uma de suas principais consequências foram as grandes navegações europeias, que buscavam estabelecer fluxos econômicos alternativos ao domínio oriental. Séculos depois, uma coisa continua a mesma. A Ilha do Ceilão, hoje chamada de Sri Lanka, tem seu principal porto controlado pelos chineses. Casos como esses são apenas parte de uma estratégia muito maior de projeção global do Partido Comunista da China, que busca estabelecer uma nova Rota da Seda. E a sua vida pode estar sendo diretamente impactada por isso, sem que você nem mesmo perceba. Nos últimos anos, a parceria entre China e Brasil intensificou-se bastante. E hoje em dia, é comum ouvir na mídia o discurso de que, ao invés de fazer comércio, nós podemos estar vendendo nosso território para a China. Será que vamos sofrer do mesmo mal do Sri Lanka e perder a nossa soberania para os chineses? Me acompanhe nessa investigação. Além de saber o que os números e os fatos mostram, vamos juntos descobrir o que pode estar por trás das ações do Partido Comunista Chinês e entender como isso pode impactar a sua vida. China's economy has grown faster than that of any other major country. A global economic powerhouse, second in GDP only to the United States. A China é o maior parceiro comercial do Brasil e importante investidor em infraestrutura e energia. Afinal, a China está comprando o Brasil? A China é um gigante em ascensão. Recentemente, costurou o maior acordo comercial do mundo e é o principal parceiro econômico de vários países. Dentre eles está o Brasil. As relações diplomáticas entre os dois países eram inexistentes até poucas décadas atrás. Foi só após 1974, após o plano arquitetado pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger, que o comércio oficial com o território comandado pelo Partido Comunista Chinês foi estabelecido. Na época, a China figurava entre as nações mais pobres do mundo, e o maior parceiro comercial do Brasil era os Estados Unidos. Mas essa tendência foi invertida nos últimos anos, e os países do Ocidente passaram a ter importância secundária na nossa balança comercial. Dados da Secretaria de Comércio Exterior indicam um aumento exponencial no comércio com a China, enquanto a trajetória com os Estados Unidos é de queda. Desde 1997, enquanto o valor de exportação do Brasil para os Estados Unidos apenas triplicou, com a China, esse número multiplicou-se em mais de 80 vezes. No ano passado, exportamos quase 3 vezes mais para a China do que para os Estados Unidos, o segundo colocado. E quando analisamos os principais produtos da pauta exportadora brasileira, a China está comprando 65% do minério, 70% da soja, 47% do petróleo e 49% da carne bovina. Além disso, um estudo divulgado pelo Ministério da Economia demonstrou que a China também é o maior investidor desse século no Brasil. Entre 2013 e 2019 foram mais de 71 bilhões de dólares. Mas na visão de mundo dos chineses, o comércio representa muito mais do que apenas uma oportunidade de lucro. Para entendermos a atual presença deles no Brasil, precisamos mergulhar nas ideias defendidas pelos líderes do partido e que orientam a projeção chinesa no tabuleiro global. Em 1999, 2 coronéis da alta cúpula chinesa publicaram esse documento, essencial para entender a leitura que o Partido Comunista tem do xadrez internacional. Chamado Guerra Irrestrita e disponível gratuitamente na internet, o texto serve de guia para entender como os chineses pretendem alcançar uma hegemonia mundial. De acordo com seus autores, para superar o atraso relativo a outras nações, era imprescindível eliminar qualquer diferença entre objetivos civis e militares. Ou seja, todos os recursos disponíveis devem ser instrumentalizados para um só fim: concretizar os objetivos defendidos pelo Partido Comunista Chinês. Na página 146, os autores deixam bem claro quais são os diversos tipos de táticas que podem e devem ser usadas conjuntamente,
possibilitando que a China domine seus adversários sem nem mesmo precisar de confrontos bélicos diretos. Dentre as várias estratégias, vale destacar a guerra bioquímica, financeira, comercial, de inteligência, eletrônica, midiática, ideológica e de assistência econômica. Em 2013, pouco após assumir o poder, Xi Jinping apresentou o que hoje é o centro da política externa chinesa. Segundo os portais oficiais do governo chinês, a Nova Rota da Seda é uma iniciativa que tem como objetivo promover um livre fluxo de atividade econômica por meio de maior conectividade entre os continentes da Ásia, Europa e África. O aumento da integração dos mercados beneficiaria todos os envolvidos. A Nova Rota da Seda está sendo instituída tanto em terra quanto nos mares, e a intenção do Partido Comunista é que ela esteja totalmente estabelecida até 2049, ano do centenário da República Popular da China. Na prática, são centenas de projetos espalhados pelos mais diversos cantos do mundo, com o objetivo de não apenas fornecer infraestrutura para os países, mas também de inseri-los na esfera de influência chinesa. Diferentemente de órgãos internacionais e de outros países, a China não coloca como pré-requisito para os seus empréstimos a existência de um sistema democrático de governo. Além disso, a China aceita realizar gigantescos investimentos mesmo que a situação financeira do país esteja altamente comprometida e mesmo que as nações não tenham uma boa reputação de pagamento de dívidas no mercado global. Na verdade, estudiosos da Nova Rota da Seda afirmam que os bilhões de dólares emprestados aos países não servem apenas para fins econômicos. Por meio do que chamam de diplomacia do endividamento, os países que recebem o investimento, ao não conseguirem pagar os seus débitos com os chineses, entram em uma armadilha e se rendem a outras alternativas. Esse foi justamente o caso do Sri Lanka. Em 2017, o porto de Hambantota foi cedido por 99 anos para sanar as dívidas do país e agora a China controla esse território. Curiosamente, esse é o mesmo tempo pelo qual o Reino Unido controlou Hong Kong como sua colônia. Além do Sri Lanka, outros projetos se destacam dentro da Nova Rota da Seda. No Paquistão, um grande corredor econômico está sendo construído. O atual primeiro-ministro já declarou que o futuro do país está interligado com a China. E o porto de Gwadar, localizado em um ponto estratégico da rota comercial, também foi cedido para empresas chinesas por 40 anos. Na Grécia, após a crise de 2008, a China contrariou todos os outros investidores globais e investiu no país. Em troca, o governo grego vendeu 67% de sua participação no Porto de Pireus para uma empresa estatal chinesa. Ou seja, agora a China controla o maior porto da Grécia, que está localizado em um ponto estratégico para o fluxo de comércio na Europa. Esse é apenas um exemplo das dezenas de portos que a China comprou desde 2010. Hoje, ela é a maior proprietária de portos do mundo. Segundo estimativas, já são mais de 100 espalhados em 60 países, garantindo o controle da rota marítima mundial. No ano passado, os chineses também se tornaram os maiores produtores de navios do mundo. Na África, a China utiliza a mão de obra barata, fazendo com que o continente se torne o que ela mesmo era algumas décadas atrás, a fábrica do mundo. No Djibouti, os chineses construíram sua primeira base militar no exterior em tempo recorde. Já no Quênia, há um grande projeto de trem que conecta as cidades de Nairobi e Mombasa, e 90% do financiamento vem de recursos da China. Na Etiópia, a sede da União Africana, que foi construída pelos chineses como um presente ao continente, estava toda grampeada. Informações sigilosas foram roubadas e enviadas para Pequim por mais de 6 anos. A Nova Rota da Seda é também uma oportunidade para expandir a presença de trabalhadores e de empresas chinesas ao redor do mundo. O governo chinês exige que as construções sejam feitas por empresas da China e que trabalhadores chineses ocupem as posições de liderança desses empreendimentos. A grande maioria dos projetos da Nova Rota da Seda ao redor do mundo são acusados de gerar forte degradação no meio ambiente. Além disso, existem diversas acusações de corrupção e denúncias de racismo dos trabalhadores chineses com os africanos. Mas como este documento da China diz, a Nova Rota da Seda possui alcance global e é acessível para todos os países que quiserem participar dela. Segundo uma agência estatal chinesa, até maio do ano passado, mais de 171 países e organizações internacionais assinaram mais de 205 acordos para participar da Nova Rota da Seda. E para nos ajudar a entender os possíveis impactos da política externa chinesa ao redor do mundo,
nós convidamos o Luiz Felipe de Orleans em Bragança, deputado federal e mestre em ciência política pela Universidade de Stanford. A hegemonia chinesa vai ser exercida de uma maneira diferenciada da hegemonia europeia e da hegemonia norte-americana, que são as mais conhecidas até hoje. Vai ser uma hegemonia muito mais ditatorial, menos debate, menos influência e mais imposição. Porque é assim o seu sistema político, assim são os seus representantes, assim são os seus quadros de diplomatas. E todos eles estão imersos nas grandes empresas que hoje fazem relacionamentos externos e que representam parte da economia chinesa. E esses relacionamentos vão tingir toda a dinâmica política e toda a dinâmica econômica de quem participa, de quem aceita ser um provedor de produtos e serviços para a China. E é muito provável que nós ficaremos secundarizados às necessidades da China toda vez que entrarmos em acordos semelhantes em diferentes setores. Países como Austrália, Lituânia, Índia, Japão, Alemanha, França, Canadá, Coreia do Sul e Reino Unido aprovaram legislações ou estão planejando medidas com o objetivo de conter o avanço chinês em seu território. Mas isso não está acontecendo na América Latina. Em 2015, o Congresso argentino, controlado por kirchneristas, aprovou a construção de uma base chinesa na Patagônia, que inicialmente serviria para intercâmbio científico. Foi só no ano seguinte que o novo presidente do país percebeu que o acordo assinado proibia os argentinos de acessar a base em que os chineses estavam construindo em seu próprio território. Maurício Macri, então, tentou renegociar o acordo, mas uma das cláusulas do texto dizia que, para fazer isso, todos os contratos do país com a China também deveriam ser reajustados. Frente ao enorme risco e os bilhões de dólares em jogo, o governo argentino recuou. E a China, sem chamar a atenção e sem necessidade de intervenção bélica, conseguiu estabelecer controle total sobre uma instalação militar na América do Sul. Todo esse acordo foi feito pelo embaixador Yang Wanmin, que depois da Argentina foi enviado para representar os interesses do Partido Comunista em seu 5º posto na América Latina. Assim que chegou no começo do mandato de Bolsonaro, o embaixador enfrentava conturbado momento para os planos da ditadura comunista. Porém, em sua experiência, Wanmin conseguiu superar a situação. Mais de 3 anos depois, os dados de comércio demonstraram que a dependência brasileira da China aumentou no governo Bolsonaro. Números da Secretaria de Comércio Exterior apontam que a exportação do Brasil para a China alcançou um novo recorde histórico em 2021, com um aumento de 29,7% em relação ao ano anterior. Dados demonstram que a China hoje já é o maior parceiro comercial da grande maioria das unidades federativas brasileiras. Mas a presença chinesa no Brasil vai muito além de trocas comerciais. É difícil você encontrar deputados que abertamente defendem a China, mas eles já existem. E tem 2 tipos. Tem o tipo de deputado que é ideológico e defende o modelo político chinês. No entanto, existe outro tipo de deputado que não é alinhado na questão política, no entanto, ele é muito suscetível a essa questão econômica, que é proteger a China, não pelas questões políticas, mas sim pelo aquilo que a China traz em termos de benefícios econômicos, em termos de ganhos. E é exatamente esse que eu diria que é o maior problema, porque são mais velados. Os que são politicamente explícitos são partidos de esquerda que já se manifestaram favoráveis, esses são bem visíveis. Agora, existe uma parcela muito expressiva dos deputados brasileiros e também dos senadores que são solidários à China por questões econômicas, porque eles talvez estejam saindo ganhando com essas relações econômicas aqui no Brasil. O país, comandado por Xi Jinping, tem feito compras nas mais diversas áreas de atividade do território brasileiro, com destaque para os investimentos em infraestrutura, energia elétrica, petróleo e agricultura. Desde 2018, uma estatal chinesa controla o porto de Paranaguá, que é o maior da América do Sul. No setor de energia, a State Grid, estatal chinesa e maior empresa do setor elétrico do mundo, controla a CPFL, uma das maiores companhias desse setor no Brasil. E desde 2016, outra elétrica chinesa, a CTG, é a maior geradora de energia privada do Brasil. Juntas, 3 estatais chinesas controlam 10% de toda a produção de energia brasileira. No setor petrolífero, as estatais chinesas também avançam sobre os corredores do pré-sal e já são sócias de 12 blocos de exploração.
No agronegócio, a tentativa de compra de terras é grande, mas a legislação brasileira continua impedindo o avanço chinês, apesar da pressão de alguns grupos do Congresso. Mas no restante do mundo, a situação é mais favorável aos chineses. A China lidera a aquisição de terras em países como os Estados Unidos e Austrália. Pesquisas mostram que as companhias chinesas são as que mais compram terras no exterior. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, até o final do primeiro semestre desse ano, a China vai controlar metade das reservas de trigo e mais de 60% das reservas de milho e arroz de todo o mundo. A China também possui presença marcante em atividades culturais e educacionais do Brasil. Estabelecidos no Brasil em 2008, o Instituto Confúcio tem como objetivo promover o ensino do mandarim no mundo. A ditadura chinesa recruta os professores e seleciona o material didático utilizado, omitindo informações desfavoráveis ao regime. Unidades da escola já foram fechadas nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália. Centros de estudos também foram criados e seminários são feitos nas universidades por intermédio de patrocínio do governo chinês. Além dos professores contratados, a presença majoritária é de convidados simpatizantes do regime. Ainda, o regime comunista patrocina ou possui parcerias com importantes think tanks, grupos empresariais, instituições do setor privado e câmeras de comércio. Esses grupos promovem estudos e conversas sobre o avanço chinês e defendem a intensificação da parceria estratégica do Brasil com Pequim. As ideias divulgadas na mídia tradicional também estão sofrendo forte influência da China. A Globo possui parceria há alguns anos com redes de televisão estatais chinesas, e o Grupo Bandeirantes regularmente divulga conteúdo feito pelo Partido Comunista Chinês em sua grade de programação. Quem já foi em uma loja de brinquedos chineses possivelmente se deparou com uma armadilha de dedos, um pequeno dispositivo que prende o dedo de quem brinca com ele. Caso a pessoa haja instintivamente, tente remover o seu dedo puxando-o à força no sentido contrário, ficará apenas mais presa. A armadilha dos dedos serve como um bom artifício para entendermos como a China age no cenário global. Penetrando nos mais diversos tecidos sociais e áreas econômicas, cada país que intensifica suas relações com Pequim acaba vendo-se envolvido na teia chinesa. Qualquer tentativa forçada de se desvencilhar torna-se infrutífera, e o domínio chinês, no final, só aumenta. Esse é apenas um breve resumo dos fatos, casos e elementos importantes que devem ser levados em conta para analisar a crescente influência do Partido Comunista Chinês ao redor do mundo. Diversos tópicos importantes nem mesmo foram mencionados aqui, como a batalha pela inovação, a segurança tecnológica, espionagem, violação de propriedade intelectual e dos direitos humanos, além do jogo de influências nas redes sociais. É comum no Ocidente a crença de que o aprofundamento das trocas comerciais com qualquer país sempre será benéfico. Porém, um breve estudo das ideias que regem as ações dos líderes chineses mostra que, na visão de mundo do Partido Comunista, a economia é apenas mais um dos inúmeros instrumentos que a China tem ao seu dispor para a concentração de poder global. A nova Rota da Seda é o ponto central dessa estratégia. Valendo-se do melhor que o capitalismo pode oferecer, ela compra a aceitação e o apoio de seus parceiros ao seu modelo, toma conta dos recursos naturais do país e ainda implanta mecanismos de espionagem por onde passa. Criando essas esferas de influência, Pequim molda a ordem mundial a seu bel prazer. No projeto de guerra irrestrita, a China tem uma visão de comércio predatório, sem se importar com a legitimidade de seus atos. O Brasil figura entre as maiores economias do mundo. Ainda somos menos vulneráveis que os países que cederam seu território para sanar dívidas com a China. Mas até quando? O modelo de economia liberal e política totalitária está levando a China ao posto de maior potência global. Mas em uma ditadura que não respeita as liberdades individuais, a pergunta que fica é: qual será o preço? Se há algo que relatos de pessoas que viveram na China por anos deixam claro, é que os chineses se acostumaram e estão dispostos a sacrificar a verdade em prol de um objetivo maior. No país regido pelo comunismo, a concentração de poder é a única coisa que importa. Deixando claro, nós somos um país capaz de nós sermos um polo hegemônico. Se nós fôssemos um país pequenininho, no meio da África ou no meio da América do Sul, sem nenhum acesso a recurso natural, sem ter uma
um território amplo, sem ter uma base agrícola, industrial, comercial, financeira grande, vasta, uma população capaz e trabalhadora, se a gente não fosse isso, aí eu até poderia dizer, nosso destino é ser um país eco com uma soberania relativa. Agora, no nosso caso, a gente precisa exercer soberania plena e nós não influenciamos a ninguém. E isso é inacreditável, porque todos os países continentais que existem, eles têm uma agenda, eles têm um rigor de defender essa agenda e fazer as controladorias necessárias para que isso ocorra. Aqui o Brasil não, a gente tem a nossa agenda qual que é? Obedecer a agenda dos outros. Então, nesse caso, quem são os outros que estão dominando e que estão vindo para dominar? A China é o mais capacitado para fazer isso. A crescente presença chinesa no Brasil deve fazer com que a nossa sociedade olhe no espelho e pense: quem somos? O que queremos ser como nação? De nações diferentes triunfando, e sujeita a rica áurea quersonesso, até o longínquo China navegando, e as ilhas mais remotas do Oriente, ser-lhe-á todo o oceano obediente. Em pleno século XXI, uma importante lição de Os Lusíadas é que somos o resultado do esforço realizado pelas grandes navegações, que buscavam um caminho alternativo para a Rota da Seda. Esperamos que você tenha gostado do segundo episódio do novo Insight BP. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe ele e nos ajude a levar a nossa mensagem para cada vez mais brasileiros. E para você que ficou até agora, há mais uma surpresa que queremos compartilhar. A iniciativa do Partido Comunista Chinês de retirar qualquer vestígio ou influência do que chamavam de imperialismo ocidental de seu território estendeu-se para os mais diversos campos da cultura. E um grande caso é a música. No documentário De Mao a Mozart, o maestro Isaac Stern embarca em uma jornada na China pós-reabertura comercial para reintroduzir compositores clássicos aos cidadãos. Pouco divulgado nas mídias tradicionais, esse documentário está disponível com exclusividade aos membros da BP Select, o streaming com a curadoria da Brasil Paralelo. Além de obras selecionadas a dedo, o assinante ainda tem à sua disposição análises e podcasts feitos pelo nosso time. Clique agora no link que está na descrição e aperte o play sem medo. O Insight BP volta na semana que vem. Nos vemos em breve e até a próxima.